Olá, Cessuzanos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson de História e eu gostaria de fazer a correção das atividades da semana um deste primeiro PET. A semana um de História, ela começa na página 64, conta com a atividade 1, 2, 3, 4 e 5 e vai até a página 67. O tema desta primeira semana é relação entre os modos da vida nômade e sedentário com o espaço geográfico. Eu falo um pouco mais a respeito destes termos num vídeo anterior que eu postei também aqui no YouTube, uma aula expositiva sobre o criacionismo, a teoria da evolução e as séries ou as várias espécies de hominídeos que existiram junto com o Homo sapiens, que é a nossa espécie. Nesse vídeo também eu falo sobre o período paleolítico, neolítico e a idade dos metais. Então, caso haja alguma dúvida sobre esses conceitos, volta lá nesse vídeo anterior, assista. O termo pré-história ele é usado para identificar a humanidade antes da invenção da escrita, por volta de 4 ou 5 mil anos antes de Cristo. Mas é óbvio que a história humana ela já existia. Então, pré-história, né, antes da história, isso aí é só um conceito, um termo utilizado para identificar as centenas de milhares de anos, né, da história humana antes da invenção da escrita. Então nós temos três períodos, né? O período maior, que é o período paleolítico, que vai de 2 milhões e meio de anos atrás até 12 mil anos ou 10 mil anos antes de Cristo. O período neolítico, de 12 mil anos ou 10 mil antes de Cristo até mais ou menos 5 mil anos atrás, e a idade dos metais. Então, esse primeiro período, o paleolítico, que não só o Homo sapiens, né, a nossa espécie humana existia, mas outros seres humanos, outras espécies humanas também habitaram esse planeta, como o Neandertal, o Habilis, o Erecto. E algumas características do Paleolítico, né, um período em que a base da alimentação era a coleta, a caça, a pesca. Isso uma das características, né? Também no Paleolítico foi o período do domínio, né, do fogo. No período Neolítico é o surgimento da agricultura, do pastoreio e das primeiras organizações sociais, as primeiras cidades. E a idade dos metais, né, o uso de ferramentas de cobre, de bronze e de ferro. Vamos à atividade 1. Observe a imagem e, em seguida, faça o que se pede. É importante fixar, né, o olhar em todos os detalhes, em todos os personagens que aparecem nessa imagem, né? Então, por exemplo, você pode começar ali da esquerda, ou da direita, ou central. Por exemplo, no centro da imagem, o que está acontecendo? Né? Percebam que existe um animal, né, ali já morto. O que a pessoa está fazendo com esse animal? Lá ao fundo existe uma mulher, né? Tá esticando o que ali? É pele, é pelo, é um couro. O que esse homem está fazendo aqui dentro do rio? E lá ao fundo, o que aqueles homens estão fazendo? Né? Eles estão caçando, eles estão pescando, né? Estão produzindo roupas, estão produzindo a própria moradia através de recursos da natureza. Olha só essa outra mulher aqui, essa personagem, o que ela está fazendo? Né? Ela está coletando
frutos. Então eu consigo perceber aí, né, a peça, a pesca, a caça, a coleta de frutos, as pessoas trabalhando em conjunto para garantir a sua própria sobrevivência, né? Essa dependência, obviamente, da própria natureza, do meio ambiente, né? A flora, a fauna, os rios, utilizando os próprios animais não só para a alimentação, mas para a produção do vestuário, das roupas. Gostaria de mostrar essa outra imagem também, né? Uma outra imagem que eu busquei na internet, já aí com cores, né? Observem esses detalhes, né? É uma imagem diferente, né? É um outro grupo, mas observem o que eles estão fazendo, né? O que eles estão produzindo, quais os materiais que eles estão produzindo, né? E qual a matéria-prima para essa produção. Então, a partir, né, da observação da imagem, vamos tentar responder. A imagem retrata o contexto da pré-história humana e expressa a seguinte ideia. Então, qual que é a ideia daquela imagem? Letra A. O desenvolvimento de conglomerados urbanos baseados no trabalho escravo. Letra B. A organização social e a dependência do homem em relação ao meio ambiente. Letra C. A constante guerra pelas terras produtivas entre os diferentes grupos humanos. Letra D. O avanço da tecnologia aliado à preocupação do homem em preservar a natureza. Esse tipo de questão, ele pede para que você marque a alternativa correta. Então temos letra A, B, C e D. Apenas uma delas está correta. Qual será? Então vamos fazer a releitura. Letra A, o desenvolvimento de conglomerados urbanos, né? Então de ajuntamentos urbanos baseados no trabalho escravo. Vocês conseguem identificar aqui uma cidade? E será que essas pessoas são escravas? Parece que não. Letra B, a organização social e a dependência do homem em relação ao meio ambiente. Né? Então, nós estamos percebendo ali que há uma organização, uma divisão de atividades, de trabalhos. Né? Uma mulher está fazendo uma coleta de frutos, um outro homem está caçando, um grupo de homens está. Um homem está pescando, um grupo de homens está caçando, o outro está já preparando o animal, o outro já está produzindo o utensílio, produzindo fogo, a mulher está, né, esticando ali o couro. Então, há uma organização social, as pessoas elas dividem esse trabalho, né? E, obviamente, há uma dependência do meio ambiente, há uma dependência da flora, né? E da fauna, dos animais, da vegetação para a sobrevivência. Então, a alternativa correta é a letra B. Né? Mas vamos continuar aqui só para tirar todas as dúvidas. Letra C. A constante guerra pelas terras produtivas entre os diferentes grupos humanos. Não conseguimos observar, né, a guerra acontecendo aqui. Há essa questão aqui mais violenta, mas é de homens que estão organizados, estão juntos do mesmo lado, né, caçando um mamute. Então, não é uma cena de guerra aqui, tal, de uma tribo contra outra. E letra D, o avanço da tecnologia aliado à preocupação do homem em preservar a natureza. Será que há essa preocupação em preservar a natureza? Caçando os mamutes? Será? Né? Então, a megafauna que existia em várias regiões do planeta, pode ser na Austrália, pode ser na própria América, né? Aqui nós tínhamos bichos preguiças de 6 metros, né? Nós tínhamos tigres dente de sabre, nós tínhamos mamute. Cadê esses animais? Eles foram extintos. Por quê? Quem os extinguiu? Os seres humanos. Né? Então não há essa preocupação.
né? Há preocupação pela sobrevivência, né? Então, a número um é a letra B. Se você estiver fazendo pelo Google Formulário, você clica na letra B. Se você estiver fazendo no seu caderno, né, você coloca lá número um, letra B e copia a frase, né? Ou então no PET, impresso, você copia essa frase. Tudo bem? Vamos lá, número 2. Qual era o impacto da permanência dos seres humanos, caçadores-coletores, no meio natural que habitavam? Né? Eu até mencionei isso agora há pouco na número um, né? O impacto da permanência. Então, quanto mais tempo eles permanecessem naquele local, eu fico próximo aos rios porque eu preciso. É um bom rio para se pescar. Então, se eles pescassem demais, ia diminuir, né, o número. Ou então, pescasse no momento ali que os peixes ainda estão se procriando. Né? Então, tem uma área muito grande aqui de vegetação onde eu possa coletar os frutos. E se eu é, 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 pegar todos os frutos, né, de uma vez? Ou então eu vou caçar os animais, né? Se eu caçar ali todos os animais da região. Então, o impacto da permanência dos seres humanos, caçadores-coletores, no meio natural que habitavam, né? É óbvio que vai haver sim um desequilíbrio desse meio ambiente. Como eu mencionei, gente, muitos animais, hoje, ano 2021, muitos seres, né, muitas espécies estão entrando em extinção. E a grande maioria por conta da ação humana. Só que isso não começou hoje, isso não é do homem do século XXI ou do século XX. Né? É de milhares de anos. Muitos seres vivos, muitos animais e muita vegetação, mas principalmente os animais, foram extintos por conta da caçada. E não só isso. Se a humanidade começava, né, ou começou a se fixar naquela determinada região, então havia uma transformação daquela região. Né? Se ao invés de ficar todo dia num lugar, de ser nômade, ele passa a ser sedentário, a se fixar num lugar, ele passa a transformar aquela região. Né? É o início ali das cidades. Então, eu causo um impacto ambiental, pode ser com os peixes nos rios ou os animais da região, e também eu começo a transformar o ambiente em que eu vivo na construção das primeiras moradias, tá? Então, causa esse impacto no próprio meio ambiente, né? Ou por transformar aquela região, ou por você desequilibrar a fauna e a flora existente. Alguns grupos humanos ficavam apenas um dia numa região. Né? Tem ali o alimento, o outro dia não tem, mudava para outra região. Né? Claro que num raio ali de dezenas de quilômetros. Né? Às vezes eu poderia ficar semanas, meses, mas eles ficavam enquanto eles tivessem acesso mais rápido ou mais fácil a essa alimentação dos rios, das frutas e da caçada. Uma vez que aquilo era transformado até mesmo por eles mesmos, né, eles ocupavam outros espaços. Atividade 3. De acordo com tudo que investigou e aprendeu sobre o Paleolítico, elabore uma manchete para um jornal pré-histórico fictício. A manchete deverá destacar um típico dia na vida de um ser humano ou grupo de seres humanos da pré-história. Use a criatividade e faça uma ilustração. Eu gostaria de usar aqui exemplos enviados por vocês mesmos. Então, aqui, adorei. Então, olha só, a manchete, né? Pré-história paleolítico. Foi no Paleolítico que desenvolveram habilidades com fogo. Então você consegue ver realmente um homem ali, ele, né, batendo duas pedras para produzir o fogo, né? Adorei, muito bom, muito criativo. Olha esse outro aqui, ó. A pedra lascada é usada para fazer armas e para a caça de animais. A ilustração de pedras, as armas,
a caça. Ótimo, ótimo. O período paleolítico e neolítico, o início, pré-história. Então você tem aqui uma cena, né, de dois homens carregando um animal que foi caçado, né? Então, certamente levando ali para o bando, para o grupo deles, né, para ser preparado. Então, é usar a criatividade. Eu coloquei aqui 3 atividades que foram, né, enviadas, que você pode fazer no caderno, ficaram muito boas, as 3, né? Atividade 4. Leia o texto abaixo e faça o que se pede. Então, o título do texto é Revolução Agrícola. Então, leia com toda a atenção, tá? Vou fazer a leitura aqui. Esta mudança, que recebeu a tradicional denominação de Revolução Neolítica, consistiu basicamente na domesticação de animais e no aparecimento da agricultura. O aparecimento da agricultura, com a introdução do trabalho coletivo e regular, levou o homem a se fixar nos locais mais adequados ao desenvolvimento desta atividade, às margens dos grandes rios. Por volta do final do Neolítico, as primeiras civilizações nasceram em torno dos vales dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, do Nilo, no Egito, do Ganges e do Indo, na Índia, e do Amarelo, na China. Nas áreas que engloba a Mesopotâmia e o Egito, denominada de crescente fértil, apesar das cheias dos rios fertilizarem anualmente o solo, permitindo uma alta produção agrícola, ou precisamente por causa de sua ocorrência, houve a necessidade de um grande volume constante de trabalho coletivo para a construção e manutenção de diques, barragens, canais e reservatórios, que levou à formação de sociedades urbanizadas e complexas, baseadas na irrigação. Estas sociedades, denominadas de acordo com sua característica básica de civilizações hidráulicas, produziram um tipo de Estado bastante burocratizado. Eu gostaria de mostrar esse mapa para vocês. Observem, né, que aqui nós temos, né, é um mapa mundi, né, todos os continentes. Nós temos aqui a América, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania. E olha só, pessoal, a maior parte dos frutos, né, dos alimentos que nós passamos a consumir e consumimos até hoje, alimentos de origem animal ou vegetal, foram domesticados há milhares de anos. Há milhares de anos, né? Aí, em vários locais do mundo, né, alguns há 7.000 anos atrás, outros há 5.000 anos atrás. Então, o boi, né, o porco, a galinha, o camelo, o milho, a batata, o arroz, o trigo, o abacate, a uva, o morango, as renas, os carneiros, as mulas, vários animais e vegetais foram domesticados, né, há milhares de anos atrás, em várias regiões do mundo. E olha só, as primeiras grandes civilizações surgiram nessas regiões próximas a grandes rios. Aqui onde é o Oriente Médio, né, se você pensar assim, Iraque, Turquia, existem 2 rios ali, o rio Tigre e o rio Eufrates. As primeiras cidades, né, as grandes cidades, surgiram nessa região. Ou então próximas a um rio que começa aqui, ó, o rio Nilo. Ou então o rio Indo, onde hoje é a Índia, ou o rio Amarelo ou Azul, onde hoje é a China. As primeiras grandes civilizações surgiram próximas a grandes rios. E esses rios, obviamente, eles serviam não só para a alimentação, mas para o transporte, para a irrigação. Mas eu já estou aqui adiantando, né, algo que é lá da atividade 5. Mas olha só, então essa atividade 4. A partir da leitura do texto, produza uma poesia
contendo as seguintes palavras-chave: rios, agricultura, sedentarismo, civilizações. Né? Então você pode escrever um poema em prosa ou em verso, né? Eu escrevi um aqui, deixa eu ver. Então esse aqui é o que eu escrevi, né? Cada um vai escrever o seu, sendo que essas palavras aí, essas 4 palavras, né? Elas precisam estar dentro da sua poesia. Eu vou ler aqui, tá? Os homens e mulheres da pré-história, cansados de tanto andar, resolveram fixar moradia perto de grandes rios. E logo ali perto plantaram milho, batata, assim como o trigo. Eis a agricultura surgindo. Muita gente era necessária para o plantio. Cidades foram se formando. Eis o sedentarismo. Para contar, controlar, alimentar, comandar tanta gente, eis o Estado, as grandes civilizações. Eu até mudei aqui, eu li, né, aqui, ó, a minha letra, né? Eu fiz rapidinho aqui, a lápis. Os homens e mulheres, eu coloquei do Neolítico, né? Eu li pré-história, mas do Neolítico. O que eu fiz aqui? Né, um poema rápido onde eu peguei aquelas 4 palavras ali e a partir da leitura do texto, né? Então, é a evolução tecnológica. No Neolítico, né, no período Neolítico, há uma fixação, o sedentarismo, a permanência, né, dos seres humanos em um certo lugar. E esse lugar era geralmente próximo a grandes rios, porque esses grandes rios, eles além, obviamente, da água para beber, fornecia alimento, fornecia transporte, né? Então eu construindo ali algumas embarcações poderia rodar é, 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 grandes distâncias, né, por esse rio. Ali próximo, né, eu tinha o plantio e, obviamente, eu poderia utilizar a água desse rio para a irrigação. E muita gente para trabalhar né, e comandar essa estrutura. Então, as cidades foram surgindo, o Estado, né, para controlar, contar quanto está sendo produzido, para onde que está indo, tá bom? A número 5. Por que os homens do Neolítico se fixaram próximo aos rios? Né? Falei muito ali na questão anterior. Né? Por quê? Próximos aos rios. Vou dar um exemplo aqui, mais um exemplo. Em Pirapora, tem uma praça ali, né? Era a antiga Praça Melo Viana, que é hoje a Praça dos Cariris. Os Cariris foram uma tribo, né, indígena que, na verdade, eles vieram onde hoje é o Ceará. Eles vieram de lá porque quando os portugueses chegaram aqui na América, né, onde hoje é o Brasil, eles fugiram, né, vieram para o interior do Brasil, foram descendo até chegar, né, aqui na região. E acharam interessante ficar aqui por quê? Né? Qual rio que nós temos aqui? O Rio São Francisco. Então, é pensar que há centenas de anos atrás, você imaginar, onde a Praça dos Cariris ali, ó, era o centro da aldeia. Eu tenho rio, eu posso pescar, eu posso beber água, né? Eu posso transportar. Né? Havia isso tanto do lado aqui de Pirapora quanto do lado de Burtizeiro, óbvio. Né? Então, é muito melhor, né, para essas populações e há milhares de anos atrás, o Neolítico, se fixar próximos aos rios. Era uma garantia, né, que você poderia avançar, progredir. Né? Se eu ficar longe daquele rio ou numa área mais desértica, não, vou ficar próximo a um rio, porque ali eu tenho garantias maiores de sobrevivência, de avanço. Pessoal, então, essas são as atividades da semana 1 do PET. Né? Espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês a construir, né? Ou melhor, a corrigir, né? Porque a construção dessas respostas é feita por vocês. Né? Eu estou aqui só norteando. Né?
e tentando ajudar, mesmo que à distância, né, nesse momento aí. Tudo bem? Então, teremos mais vídeos, né, de correções nas próximas semanas, também aí vídeos sobre o conteúdo da semana 2 e das outras semanas. E é isso. Um abração.